Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de novembro, quarta-feira. A gente está começando mais um XP Connection. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, mais um XP Connection. Um mês exatamente para o Natal. E algumas pessoas receberam hoje um presente bem indesejado. Realmente bastante notícias ali, principalmente com relação, obviamente, a essa questão de prisões na Lava Jato. A gente vai comentar daqui a pouquinho, mas a gente teve também, e na verdade tem, diversas votações no Congresso, que é um ponto importante que deve ficar paralisado, obviamente, por conta dessa prisão do Delcídio. E também repercussão no mercado financeiro com a prisão do Esteves. De qualquer forma, a gente tinha muita votação que era bem importante para o governo, com relação aos ajustes, meta fiscal para 2015, LDO de 2016. Então isso aí deve ficar, de certa forma, paralisado. A gente tem também alguns índices, né? Confiança do consumidor melhorando um pouquinho, a questão do Cunha e o Conselho de Ética. Então, esses são um pouco dos pontos que a gente vai comentar aqui na parte doméstica, na parte internacional. Tem questões de Banco Central Europeu, né? Você tem ainda tensões da Rússia e da Turquia. Acho que é legal a gente fazer, antes de qualquer coisa, um panorama geral. A gente dá uma comentada e depois a gente preparou uma apresentação bem interessante, né, Gustavo, sobre Mercado de mercado de trabalho. trabalho, já que a gente tem diversos dados de CAGED e também agora o mais recente da PNAD, falando um pouco do nosso mercado de trabalho se deteriorando. Mas o que a gente tem ali que dá para destacar aqui, antes da gente falar das prisões, enfim, no mercado doméstico? Bom, como você falou, a gente teve hoje pela manhã, acho que começar pelo indicador importante, foi Confiança do Consumidor que a FGV divulga, é o de novembro. É, Acho que teve um avanço, depois de 6 meses o indicador avançou mais de 1%, principalmente pela parte das expectativas. Lembrando que o indicador se divide primeiro em índice de expectativas e índice de situação atual. Índice de situação atual avançou 0,2%, expectativas avançou bem mais forte. Então, um pouquinho aquele clima de final de ano, que as pessoas começam a ter uma esperança de que as coisas vão melhorar, chega as festas. Mas, de qualquer forma, foi algo que não deixa de ser momentâneo, esporádico. Acho que no ano que vem as coisas... O primeiro trimestre de 2016 já tem... Acho que está bem consenso de que vai ser... O primeiro trimestre vai ser quando vai cair a ficha em todo mundo, que vai ser bem... Infelizmente vai ser talvez um trimestre bem crítico, porque vai combinar muita coisa ruim. Então acho que isso explica um pouquinho por que essa confiança aumentou, mas ela vai voltar a cair. E ainda, não é um resultado bom para o comércio que já não contratou em agosto aqueles extras de Natal, acho que 90% não contrataram, o último dado que eu tinha olhado era por volta disso. E agora na pesquisa, a expectativa de compra de bens duráveis, que seriam principalmente as compras de Natal, elas bateram a mínima histórica, então provavelmente a gente vai ter um Natal bem fraco em termos de venda. A gente já teve, o comércio chama Dia das Crianças como a prévia do Natal e veio bem ruim, então as coisas estão bem críticas na parte de indicadores. Isso aí, em termos de indicadores, era legal a gente comentar isso, até porque a gente vai falar um pouco do mercado de trabalho, mas indo para o assunto principal já de hoje, que são as prisões da Lava Jato e todo o desdobramento dessa questão. Vale a gente comentar primeiro da prisão do Delcídio, que é o representante do governo no Senado. Realmente a primeira vez que tem uma prisão de um senador em exercício, né? A gente já algumas notícias comentando que, enfim, o STF ele conduziu toda essa questão e o Senado tem por volta de 24 horas para fazer uma votação ali para ver se mantém ou libera o Delcídio dessa prisão preventiva ali do STF. Então é uma reunião secreta, né? E o STF já enviou os dados para o Senado, então a gente deve ter mais informações ao longo do dia, mas realmente isso aí, em termos econômicos, como se não bastasse a parte institucional muito ruim, a parte econômica também tem um impacto grande, porque você trava diversas discussões importantes ali, né, como a questão da revisão da meta de 2015, a LDO de 2016, conversa sobre repatriação,
tem um impacto bem relevante aí nesse fluxo do ajuste fiscal, né, Gustavo? Isso, é importante lembrar que o Delcídio, além de ser um senador, ele é um senador do PT, ele é o líder da base do PT no Senado, então isso dificulta bastante o que já estava bem difícil, né? A gente está praticamente, podia falar que seria uma dominância política que está travando a recuperação econômica, a gente está precisando muito que a parte política colabore, que aprove medidas que tem muita coisa parada, a gente já sabe que é difícil, que é lento o processo, tudo que precisa passar pelo Congresso, mas agora mais do que nunca a gente está precisando que a política desentrave a economia, e com a prisão do líder da base isso dificulta muito. Ele era com certeza um dos mais responsáveis pela articulação política, por aprovar as medidas. E agora, com isso, a gente já estava se aproximando do dia, acho que é 18 de dezembro, que entre recesso, tudo que o governo estava tentando acelerar para aprovar agora em 2015, parece que foi para água abaixo, e aquele efeito que eles estavam tentando buscar o quanto antes na economia vai ter mais um tempo ainda para se consolidar com essa novidade do dia. Lembrando que, apesar de todas as críticas ao Delcídio, a gente tem que lembrar que ele tinha uma entrada, um fluxo muito forte ali, até com a oposição. Então ele era uma peça extremamente importante ali no Senado para fazer toda essa articulação política, principalmente num momento onde a base aliada está bem rachada para o governo. Então, de novo, é um ponto negativo para o governo e também para a nossa economia, por conta de ajuste fiscal, já que a pauta com certeza vai ser essa questão, e até essa votação ali no Senado eles devem já estar estudando ali o caso do Delcídio. Também a gente teve a prisão do Esteves, né, presidente do BTG, ali sem muitas informações. A gente tem as mesmas notícias ali que tem saído na mídia, de que ele estaria junto ali com o Delcídio nessa questão de dificultar o andamento da operação da Lava Jato, mas sim mais informações. Realmente a ação do BTG sofrendo bastante, até quando a gente saiu da sala caía 20%, mas ali a gente tem muito menos informações que essa questão, e talvez a questão do Delcídio seja muito mais chave ali, principalmente para a questão pro macro no geral, né? Exato, para o macro. A questão do Esteves, obviamente, está pesando institucionalmente, porque ele era uma cara importante ali do Brasil para o exterior. Então é isso que a gente consegue falar com as informações que a gente tem agora, né? Então a gente vai continuar monitorando ao longo do dia, porque é isso que está impactando o nosso mercado aqui, até desvalorizando bem a nossa moeda e índice para baixo, tá? Eu estou coletando aqui as perguntas, mas acho que é legal agora a gente ir para a nossa apresentação. A gente já deu para discutir um pouco dos principais pontos que têm afetado a nossa bolsa hoje. A gente pode voltar em algumas questões, mas é legal a gente ir para a apresentação e falar um pouco do mercado de trabalho, né, que piorou muito, tanto em termos de taxa de desemprego, como também a parte de demissões, e isso tende a piorar aí, no começo do ano que vem. Então é legal a gente ficar de olho nisso, porque pode ser uma variável-chave também para as novas conversas de impeachment que venham a acontecer no começo do ano que vem, né, Gustavo? Antes de ir exatamente para a apresentação, só lembrando que acho que um dos primeiros programas, quando a gente começou a fazer o XP Connection nesse formato de fazer uma apresentação, foi sobre o mercado de trabalho, perto das eleições do ano passado. E era uma discussão muito grande entre os principais candidatos sobre o que estava acontecendo no mercado de trabalho, porque principalmente os da oposição falavam que o mercado de trabalho, a taxa de desemprego, não estava refletindo muito o que realmente estava acontecendo no país. Que muitas pessoas simplesmente não entravam na estatística de taxa de desemprego por não estarem procurando, por não se configurarem como desempregados, em termos de estarem estudando além do normal, de estarem vivendo simplesmente sobre benefícios. A gente já explicou isso várias vezes, que isso era um ponto bem discutido. O que a gente vai mostrar agora na apresentação é que, além disso, dessas pessoas começarem a entrar no mercado de trabalho por diversos motivos, a demanda por trabalho aumentou muito, a oferta também está refletindo a crise, e isso tem deteriorado
além do esperado o mercado de trabalho, além dos mais pessimistas no começo do ano, não achavam que ia deteriorar nessa velocidade. Então agora sim a gente pode botar a apresentação na tela. Eu vou começar com a PNAD contínua. Por que eu escolhi a PNAD contínua? Porque a PME vai deixar de ser divulgada agora no final do ano, então provavelmente vocês vão ouvir cada vez mais a taxa de desemprego segundo a PNAD contínua. E até legal você explicar um pouco essa diferença, né? Porque a PME, ela foca em algumas regiões metropolitanas. Sim. Ali, enquanto a PNAD é um pouco mais ampla, então para o pessoal entender um pouco, porque realmente é divergente, né? Não é exatamente igual. Tá um índice bem acima do que a PME, né? Exato. A PME, ela contempla, se não me engano, 5 ou 6 regiões metropolitanas, enquanto a PNAD contempla bem mais estados, então ela mostra uma base bem mais confiável do que realmente está acontecendo no país. A gente sabe que a gente tem um país com muitos estados, com a dimensão continental, então nada mais justo do que confiar numa amostra que contempla bem mais estados, que é mais robusta. Por isso, a PNAD contínua vai acabar sendo aquela que a gente vai mais acompanhar. Então a gente colocou aqui primeiro a taxa de desemprego segundo ela, lembrando que ela iniciou em 2012, então ela está exatamente toda a série histórica. Como a gente pode ver, desde 2015 a gente começou a prosseguir para bater a máxima histórica, então a gente tinha aqui em novembro de 2012 um pouquinho mais 7,5, agora a gente já está em 8,9 segundo a PNAD contínua. E a maioria dos analistas do mercado já tem praticamente um consenso que em 2016 isso vai passar os 10%, ou seja, a gente vai atingir 2 dígitos na PNAD contínua, com certeza, em 2016. Algo que só deve ser revertido um pouco em 2017, quando o mercado de trabalho realinhar as expectativas, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para o final da apresentação. Então a gente vê que mesmo com os fatores sazonais de final de ano, que seriam aquelas contratações pontuais, a PNAD contínua não desacelerou, ela seguiu numa crescente muito forte. Como eu falei até um pouquinho antes, a gente não teve tantas contratações de final de ano, porque o próprio comércio, o próprio setor de serviços percebeu que não iria ter um final de ano muito feliz, não ia ter umas vendas tão positivas para justificar essas contratações para produzir, para vendedores extras. Então a PNAD contínua não teve essa tendência, não considerou isso. Um ponto que a gente vai destacar agora, então, é isso. Aqui a gente tem o gráfico da população ocupada. Então, a gente vê que em 2015 ela começou a cair, começou a recuar. Mas o ponto principal é esse da apresentação, que além da demanda está aumentando bastante, a gente tem, então, uma população com maior dificuldade de conseguir FIES, conseguir Pronatec, incentivos. Então, além disso, essa população começa a procurar mais emprego, começa a entrar mais na estatística de desempregados, mas ela não consegue encontrar emprego, e justamente porque a crise bateu, começou a impactar cada vez mais. A gente teve, o CAGED mostra sempre a cada mês, a gente está tendo muita destruição de trabalho, ou seja, tem mais a cada mês o saldo entre contratações e demissões sempre ganha as demissões, então a gente tem menos postos de trabalho existentes na economia brasileira. Então a população ocupada tem caído muito. Aqui a gente tem a variação entre a comparação, por exemplo, entre março de 2013 com março de 2012. Lembrando que a PNAD começa em 2012. Então, quanto que a população ocupada variou na comparação anual? A gente atingiu agora, em 2015, pela primeira vez, um registro negativo. Então, a variação anual foi negativa pela primeira vez desde o começo da série histórica da PNAD contínua, mostrando que o mercado de trabalho está em uma situação bem crítica. A contração da população ocupada, então, ocorreu pela primeira vez. A gente tem um avanço, então, dessa força de trabalho, um avanço das pessoas procurando emprego. Ela segue maior que 2%, ela segue crescendo, ela atingiu 2%, eu não coloquei esse gráfico aqui, mas é importante destacar isso. Então aumenta a busca por emprego e a gente tem ganhos menores nos domicílios. Pode até tirar um pouquinho da apresentação, botar aqui, só para explicar um pouco, se você quiser também dar uma comentada, mas basicamente, além desses diversos motivos que levam as pessoas de volta ao mercado de trabalho, a inflação leva também muitas pessoas
que não estavam, que nem procuravam antes, a tentar colaborar na renda da casa. Então, por exemplo, pensar numa família básica. O marido trabalha, a esposa antes só ficava em casa, só cuidava, era dona de casa. Mas agora o salário do marido, que em janeiro ele conseguia fazer as compras do supermercado e teve que cortar um pouco. Aí chegou em junho, já viu que não dava mais para fazer tudo. Começou a bater o desespero, começou a ver que ia começar a faltar, não ia ter como bancar nem o básico. Então aquela senhora que não entrava nessa força de trabalho, ela começa a tentar procurar um emprego, começar a tentar ajudar. Tá com uns ganhos reais tão menores no seu domicílio, então incentiva essa volta ao mercado de trabalho para tentar compensar essa perda na compra da família, né? No poder de compra. Até complementando e fazendo esse resumo do que você estava comentando agora, porque a gente já via no CAGED, né, muita demissão, só que, como você comenta bastante, todas essas demissões e até menos gente procurando emprego se dava porque ou o pessoal ia para o mercado informal fazer algum bico, alguma coisa nesse sentido, para complementar a renda, ou também procurava estudar, algo nesse tipo, porque a gente tinha um FIES muito forte, por exemplo, ajudando nessa questão. Agora, com a escassez de FIES e também esse aumento de inflação, até a parte informal não está conseguindo absorver, né? E por isso que mostra ali naquele dado do PNAD que agora, liquidamente, a gente está tendo até uma queda ali, retração em números que a gente via se expandindo de forma cada vez mais comedida. Então é interessante que talvez o impacto forte esteja começando agora, né? E dada a sazonalidade de depois de Natal, isso aí pode piorar muito, né? Agora de volta à apresentação, um gráfico importante. Aqui é um gráfico que a LCA elaborou com os dados da CNI e do IBGE. Na linha laranja, então, a gente tem aquelas pessoas que o Kim falou, que na linha azul a gente tem com carteira assinada, que é um emprego, empresas, tudo, e a linha laranja é por conta própria. Então a gente vê que depois que a linha azul começa a cair, naturalmente a linha laranja tem um aumento um pouquinho depois, que é justamente isso, a pessoa perde o emprego ou vê que a situação em casa tá difícil e tenta fazer começa a vender bolo, começa a vender brigadeiro, começa a tentar fazer bico, começa a tentar fazer algo realmente para ajudar, mas até essa linha laranja começou a cair também agora nos últimos dados, mostrando que nem isso está ajudando. Ela está vendo que nem o custo de tentar fazer esse trabalho extra, acho que esse exemplo daquela moça que começa a vender bolo na esquina é um exemplo bom. Ela está vendo que nem isso está compensando, que a crise está tão forte que nem assim está ajudando. Então, por isso, ainda está tendo uma alta, mas mesmo assim está desacelerando, como o gráfico aponta. Então, a qualidade do posto de trabalho piorou, né? A gente tem menos vagas e piores vagas, mas nem essa pessoa está conseguindo se manter, então ela está desistindo, ela está vendo que... Aquele exemplo clássico que a gente deu antes. Quando a crise bate, primeiro a pessoa se volta para si. Ela percebe que o problema está acontecendo, que a crise está chegando na casa dela, e ela tenta resolver sozinha. Então ela tenta ir para fazer algo a mais. Essa linha laranja subindo. Mas depois disso ela vê que não não depende só dela. Que por mais que o esforço dela seja duro, que ela rale bastante, existe algo acima dela, alguém decidindo em cima dela que está impactando na sua vida e que não vai adiantar. Então essa é a frustração que ocorre, que se verifica nessa linha. Aqui nesse último gráfico que eu botei aqui, mostra um pouco do que tem para vir, né? Então a gente já está com o 15º mês de alta no desemprego. A gente mostrou que a variação interanual está negativa pela primeira vez, mas aqui a gente tem a confiança do empresário na linha vermelha, empresário industrial, e aqui a linha azul, a ocupação. E a gente vê que só está piorando. A gente tem, semanalmente a gente mostra que a confiança, mês a mês, que a confiança da FGV está batendo as mínimas históricas, mesmo que hoje a confiança do consumidor tenha mostrado uma alta. Isso aponta um pouco o que está vindo para frente. A gente acha que 2016, o primeiro trimestre principalmente, vai ser o trimestre que vai bater de vez. E só para 2017 a gente consegue realinhar as expectativas, que para reverter essa confiança só vai demorar bastante. E aí sim, só quando eles começarem a acreditar em alguma expectativa de crescimento mais sustentado na renda, aí vai moderar um pouco a procura por emprego, recuperando também, voltando para o patamar de equilíbrio.
Acho que pode tirar agora da apresentação. A gente tem até mais um gráfico depois, qualquer coisa a gente pode mostrar. Mas a gente pode falar de mercado de trabalho em diversos setores ainda, diversos aspectos. A gente tentou mostrar um pouquinho de uma forma diferente. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mostre, apresente no chat que a gente tenta responder. Mas faz tempo que isso tá para acontecer. A gente alertou bastante no ano passado sobre isso. Ano passado as montadoras já começaram com layoff. Esse ano, somando todas as montadoras, são 840 dias, acho, parados. Então, elas têm uma força muito forte do sindicato nelas para não demitir. Então, elas ficam suspendendo produção, dando férias coletivas. Então, hoje tinha uma notícia falando do fim do terceiro turno, que é aquele chamado turno noturno. Uhum. Então, as montadoras estão fazendo o que podem para tentar negociar com os sindicatos para não demitirem, mas eventualmente não tem o que fazer, a produção vai cair mais ainda no ano que vem. É um reflexo do que está acontecendo em diversos setores da economia. E a gente acredita que ano que vem ainda vai deteriorar ainda mais, infelizmente, o mercado de trabalho. Saíram ontem uma pesquisa da Cato, hoje uma do Diese, mostrando que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estão conseguindo emprego ganhando menos do que as que estavam ganhando antes. Isso é o natural, isso é o normal. Quando a crise está grande, quando a taxa de desemprego está alta, aquela pessoa que está contratando vai contratar alguém provavelmente mais novo que aceite receber menos ou alguém que simplesmente aceite receber menos. E isso vai continuar ainda nos próximos dias, nos próximos meses, vai aumentar o desemprego daqueles que ganham muito. Isso aí. Então, muita gente já olhando para o começo do ano que vem, dados de desemprego da PNAD contínua nos 2 dígitos ali, já a projeção de muita gente, talvez seja o caminho que a gente esteja trilhando realmente sem volta para o ano que vem. Indo agora para a parte das perguntas, né, o pessoal perguntando do setor elétrico com toda essa questão de leilões. Vale a gente lembrar só um pouco do pano de fundo. Ontem a gente teve a votação no Senado da MP 688, já tinha passado na Câmara, então o governo queria acelerar essa votação no Senado, justamente porque o leilão era hoje. Então ontem foi justamente aprovado no Senado aquela MP que possibilitaria ali repassar os riscos hidrológicos das empresas para o consumidor. Então isso aí traz um pouco mais de segurança para as empresas que forem fazer o bid no leilão. Então eles correram com isso e aprovaram. E hoje a gente teve já algumas notícias do leilão. O governo, né, na verdade, se apoiando muito em empresas chinesas ali, porque eles querem arrecadar cerca de 17 bi nesse leilão de hidrelétricas, e a gente já viu notícias ali de que a China, uma empresa chinesa, a CTG, levou algumas hidrelétricas ali que pertenciam à CESP por cerca de 14 bi de reais. Eles devem pagar 65% disso nesse ano, então deve ajudar os cofres do governo. Mas o que chama atenção aqui, só para esse leilão específico, só teve essa empresa chinesa bidando, então realmente é muito ruim essa parte de demanda. Agora, falando do setor como um todo, a gente fica longe, a gente não gosta de ter exposição num setor que é tão regulado, tem interferência do governo e essa questão de risco hídrico também, e legislação em cima disso traz um pouco menos de segurança, por isso que a gente não gosta de nenhuma exposição para o setor, tá? A próxima pergunta aqui é do Marcelo, né? Uma pergunta interessante que muita gente tem. Com o Tesouro pagando IPCA mais 7%, compensa investir em ações? E aí depois ele pede para falar um pouquinho de Detex e Par Corretora. Falando da sua primeira dúvida, na verdade o que você tem que olhar são coisas diferentes, né? Obviamente, com os juros num patamar extremamente alto que a gente está vivendo hoje, a maior parte do seu portfólio, seja você agressivo ou conservador, tem que estar em renda fixa, para aproveitar justamente esse juro, seja em IPCA mais X%, seja em pré-fixado ou pós-fixado. Então, isso aí é bem claro. Enfim, a gente comenta muito de empresas aqui, porque a maioria das perguntas vem para falar um pouco de fundamento de empresas, mas quando se fala de um conceito de portfólio global de investimento, obviamente, você tem que ter a maior parte
do seu patrimônio em renda fixa. Dito isso, você tem alguns investidores com um perfil um pouquinho mais agressivo, que estão olhando um pouco mais no longo prazo. Aí sim vale a pena ter algum percentual, ainda que não tão alto, em ações, e é por isso que a gente comenta aqui do mercado. Então, a gente vê a bolsa como um todo, a gente continua, de certa forma, a gente está cético com toda essa questão, né, de problema econômico que a gente está vivendo, problema político e também cenário externo, seja com aumento de juros lá no Fed ou algo nesse sentido, a gente continua com cautela, olhando o índice como um todo. Agora a gente consegue perceber alguns setores que devem performar bem, então por isso dá para escolher alguns ativos ali em renda variável, mas mesmo assim a gente tem comentado aqui sobre proteção, né? Você tem, de novo, no portfólio global, a maior parte de renda fixa e a parte de renda variável a gente ainda recomenda fazer proteção via derivativos. A nossa mesa aqui na XP é muito forte em derivativos, não para alavancar, mas sim para proteger ali. Uma operação que a gente faz muito é a Fence, onde você participa de uma alta e ainda fica protegido a custo zero, determinado o vencimento, etc. A gente dissemina bastante isso na nossa base. Então é um pouco dessa explicação, se vale investir em ações contra renda fixa. Obviamente, de novo, a maior parte do portfólio em renda fixa para aproveitar esses juros. Ele perguntou de Dtex e par corretora. A par corretora a gente acaba não olhando, e Dtex também por conta de liquidez, tá? A gente faz corte de liquidez. O que dá para falar de Dtex, ela está muito atrelada àquele movimento de reforma em apartamento e coisa desse gênero, então a gente vê que isso tem caído bastante, toda a parte de construção e ainda mais reforma nesse cenário econômico, realmente fica difícil ver algum ponto de inversão e de melhora, por enquanto, então ficar fora de Dtex ao nosso ver, tá? Pessoal perguntando aqui de BR Foods que sofreu bastante recentemente. A gente já vinha falando e já estava na nossa carteira short, né, BR Foods, até demorou um pouquinho para reagir de forma negativa, porque a gente ficava com uma margem baixa de manobra em termos de valuation. O que quer dizer isso, né? O valuation de BR Foods naqueles patamares altos, acima de 20 vezes preço-lucro para o ano que vem, a gente achava que a margem de segurança era muito baixa, dado que, apesar deles terem boa exposição ao mercado externo, o mercado interno ainda era bem importante aí para a parte de EBITDA e receita da empresa. Então a gente já viu, principalmente no último resultado, essa parte doméstica indo muito mal. A gente já vinha falando na questão de troca de produtos processados por in natura, que devia pressionar a margem, até a própria demanda. Então, os investidores já projetando isso para frente, por isso da queda de BR Foods. Agora, mesmo com essa queda, a gente ainda acha que não é um ponto de compra. Realmente ela agora está num nível mais razoável de valuation, mas a gente não vê nenhum ponto de inversão. Talvez essa parte doméstica continue piorando. A gente está vendo em termos de fluxo na mesa de aluguel ainda muita gente, muito investidor institucional buscando aluguel do ativo para vender. Então talvez seja um movimento que se prolongue por um tempo, tá? Aqui para a próxima pergunta de Pecar. Pecar, Lelise e Marfrig, na verdade. Pecar, de novo, também é uma empresa que tem, apesar de ter exposição a supermercado, nem isso eles estão conseguindo repassar, né? Se você olha o Same Store Sales, são as vendas mesmo às lojas, eles não estão nem conseguindo repassar a inflação, mas o que preocupa mais é a posição ali e exposição a via varejo, enfim, também comércio eletrônico, porque você depende muito de crédito, né? Você está falando de linha branca, ticket médio muito alto, e a gente sabe que as famílias estão desalavancando, a gente viu aumento de desemprego, isso aí deve continuar impactando aí. Pão de Açúcar, Lelis a gente não olha por conta de liquidez, e Marfrig a gente não gosta por conta de governança corporativa, tá? Então se você quiser ficar exposto aí no mercado de frigoríficos, a gente prefere muito mais Minerva, porque também JBS tem algumas questões de CPI que podem sair e é um risco que a gente não consegue mensurar. Então aí no final a gente acaba preferindo Minerva no caso, tá?
Bom, o pessoal está perguntando aqui, Gustavo, da reunião do Copom de hoje, né? O que esperar, já que você comenta desse aumento da inflação. Teoricamente, muita gente defende o aumento de juros, mas algumas linhas falando que não tem um impacto, e aí entra na parte de dominância. Enfim, se você puder explicar o que vocês estão olhando para o juros, se o BC deve aumentar hoje, provavelmente não. Mas o que deve ser o tom na ata ali do BC, é a pergunta do pessoal. Eu acho que é bem unânime que não haverá alta de juros hoje. Eles vão manter em 14,25, provavelmente pelo menos pelo primeiro semestre inteiro, porque eles estão sinalizando que eles vão manter essa taxa por um período prolongado. O que vai ocorrer provavelmente é uma modificação sutil no comunicado, mas que deixa aberto que eles não vão manter por um período maior que, sei lá, que pelo menos o ano que vem inteiro. Eles já vão começar a mostrar que vão fazer algum movimento, pelo menos para o final do ano que vem ou para 2017. Eles também não podem se travar para sempre. Mas acho que é praticamente quase impossível você pensar que com toda essa turbulência que ocorreu, inclusive hoje, que eles vão fazer algum movimento de alta de taxa de juros ou de corte, surpreendendo o mercado, causando mais volatilidade ainda. Eles estão bem ponderados, estão bem desde o começo do ciclo de alta de taxa de juros no ano passado. Tudo bem que foi logo depois da eleição, a eleição terminou domingo, na quarta, eles subiram, mas depois eles sinalizaram e foram bem mostrando o caminho até o final do ciclo, agora em julho. Então, acredito ainda que esteja muito difícil pensando para eles subirem mais ainda a taxa de juros no ano que vem. Por enquanto, acho que não parece que eles vão fazer isso. Acho que eles podem subir e piorar ainda mais a atividade. E pode ser que não acho que a gente acha que ainda não estão em dominância fiscal. A maioria dos analistas do mercado acham que não. Então, não tem para que arriscar subir, quebrar a cara, mostrar que tá. Porque tem que subir, se subir vai ter que subir muito. Talvez eles mantenham, né, o discurso na ata ali de período prolongado e manter ainda com cautela a parte de possibilidade de aumento de juros, até porque, como você bem falou, o impacto na economia, você tem um delay aí, a gente ainda deve ver consequências do último ciclo de alta na economia real, né? Isso. O primeiro trimestre do ano que vem tá tudo convergindo para ser um primeiro trimestre bem crítico assim no país. Infelizmente, essa é a impressão que passa. Boa. Voltando aqui para as perguntas, o SMP e o pessoal perguntando de bancos, né? Mais especificamente, eles estão perguntando se vale a pena aproveitar a queda de Tube, se, enfim, por exemplo, o Esteves for solto, se isso aí pode voltar. Só dividindo ali e começando pela parte de bancos, né? A parte global, os bancos vêm sofrendo junto, não só os bancos, né? A bolsa como um todo, é muito por uma questão institucional. Você vê aí prisão do principal senador do governo no Senado, que é bem crítico, né, na questão das medidas passarem depois, vai travar muita coisa isso, então isso aí é muito ruim em termos econômicos, e também a parte do Esteves em termos institucionais. A gente sabe que o papel pesado que ele tem para o mercado internacional, então por conta disso realmente tem uma aversão maior a risco, tanto que a nossa moeda desvaloriza muito mais do que a maioria dos emergentes, então é um pouco disso que está acontecendo. Agora, se vale a pena aproveitar, de novo, primeiro que você tinha perguntado se o Esteves for solto, etc. A gente teve ali, a mídia está falando em provas ali muito fortes, até porque se não tivessem provas muito fortes, não teriam prendido. Então a gente tem que olhar o desdobramento, mas talvez não seja uma coisa muito óbvia aí, um cenário base. Isso aí talvez se prolongue por um tempo. E de novo, não é uma questão de aproveitar para comprar, etc. Não, você tem que manter a sua cabeça ainda e qual que é o papel das ações do seu portfólio. De novo, a gente tem recomendado proteção, a gente ainda gosta de Itaú, mas não por conta dessa queda específica agora para você comprar e tentar uma volta do papel, e sim por causa do case. Se você olha Itaú, tem um valuation que aceita algum desaforo, né? A gente sabe que a inadimplência deve piorar
para o ano que vem, mas dados os níveis de valuation, a gente acredita que ela deve performar bem com relação aos demais setores da Bolsa. O Bicudo perguntou também de Bradesco e Banco do Brasil, né? Eles anunciaram que devem criar ali um banco para população de baixa renda e qual que seria o benefício disso para os bancos. A gente acha que não é uma mudança drástica no case, até porque você está num momento de contração de crédito, né? E também os bancos prestando muita atenção no nível de inadimplência. Então, ali para você liberar crédito para baixa renda é um nicho interessante, mas eles vão ter bastante cuidado aí, principalmente nesse momento de retração da economia, tanto para 2015 e 2016, então talvez não seja uma mudança estrutural no case. A gente está olhando muito mais o case como um todo ali para Bradesco e Banco do Brasil. A gente não gosta de Banco do Brasil por conta de interferência do governo, e com relação a Bradesco a gente ainda prefere Itaú por conta do management. Por mais que o spread tenha aberto bastante, se a gente olha Itaú contra a Bradesco, a gente ainda gosta muito mais e prefere estar posicionado num ativo com a melhor gestão, que tende a performar melhor em momentos de crise, né? Aqui o Siqueira está perguntando, Gustavo, no último XP Connection você disse que nem tudo está no preço da crise ainda. Em sua opinião, o que está faltando acontecer? Acho que uma coisa que vai acontecer, na minha opinião, logo no primeiro semestre do ano que vem, é que a gente vai perder o grau de investimento por mais uma agência. Hoje tinha uma reportagem interessante da gestão do JP falando que 40%, se não me engano, talvez um pouco mais, dos recursos deles aqui no Brasil, em algum setor, só para um exemplo por cima, nem sei direito, mas enfim, teriam que ser retirados do país porque se mais de uma agência rebaixassem o país, ia ter que retirar. Estava na exigência de como seria alocado o recurso. Então, isso é um exemplo bom, mas tem muitos mais do que esse, do que vai provavelmente acontecer logo no primeiro semestre do ano que vem. Nada foi resolvido nesse ano no que deveria ter sido feito. O que está sendo discutido é para tentar salvar o superávit primário do ano que vem já, que provavelmente também não vão conseguir. Provavelmente a meta de ser 0,7 não vai ser atingida. Talvez consigam mais um déficit, mas talvez de 0,1%, talvez um déficit menor. E a discussão de longo prazo para estabilizar a relação dívida-PIB não está avançando. A gente hoje teve mais uma coisa que vai dificultar ainda mais a discussão política. Se nada for feito para o longo prazo, não tem por que as agências não rebaixarem como a S&P já fez. Então a Fitch e a Moody's estão deixando bem claro isso. E se isso acontecendo, vai ser um efeito bem imediato assim na economia do país, que vai ocorrer muitos vão ter que retirar recursos daqui. Acho que vai ser isso. E a parte do mercado de trabalho vai deteriorar ainda mais no ano que vem, então afeta consumo, afeta a produção. O custo unitário do trabalho na indústria não está recuando, então tem muita indexação salarial, a gente vai ver muita coisa acontecendo no ano que vem por conta disso. E só para responder uma outra pergunta aqui que deixaram, quando eu falei do Copom, eu falei da parte da dominância, existe essa discussão se a gente está em dominância ou não. O que a gente pode deixar claro para vocês que é certeza, o Banco Central perdeu a potência dele na mão. Então, subir taxa de juros para o Banco Central, provavelmente há alguns anos atrás, teria um efeito bem maior do que tem hoje, por diversos motivos que a gente já fez um programa explicando. Qualquer coisa na próxima eu posso explicar um pouco mais ainda de novo, mas a gente já está praticamente no final do programa. Mas a lição é essa, o Banco Central tem bem menos potência do que tinha há tempos atrás. Então, caso ele precisasse fazer uma nova alta na taxa de juros, teria que ser bem maior, bem mais forte para trazer um impacto realmente significativo na inflação. Teria que iniciar um ciclo, né? Ali não adianta. Porque não é aumentar 0,25, 0,5, tem que ser pelo menos 1,5 para mais. Então é isso. Boa, então a gente já está no final do programa, a gente estourou um pouco o tempo. Só terminar aqui as perguntas que restaram. O Ronieri está perguntando de SAMB, né, que a gente quase nunca comenta. A gente quase nunca comenta de SAMB por conta de liquidez. De novo, a gente num momento como esse, onde bancos mais líquidos e com uma gestão melhor, como é o caso de Itaú, abrem oportunidade, a gente prefere estar no ativo mais líquido. Então, SAMB é muito por conta disso. Em termos de retorno também,
tendem a performar pior nesse momento ali do que um Itaú, por exemplo, que é a nossa principal posição, tá? Mas o principal motivo ali é muito mais liquidez mesmo, num possível sell-off aí de rebaixamento, algo nesse sentido, as empresas com menos liquidez tendem a performar pior. O Marcão está perguntando se o Nelson Barbosa no conselho da BB Seguridade, o que influencia? Olha, por um lado, você pode ter uma leitura de que você tem alguma interferência ali do governo, por mais que a BB Seguridade, um dos principais controladores, obviamente, é o Banco do Brasil, mas você tem certa independência ali. E por outro lado, você pode ver um membro do governo no conselho de administração como algo positivo, que você vai ter mais entrada ali e mais voz nesse sentido. Mas, de novo, acho que no conselho você tem outros conselheiros e você tem esse caráter independente de BB Seguridade. A gente ainda gosta do ativo, não é isso que vai mudar a nossa opinião com relação à direção estratégica da empresa, tá? Para terminar, o SPP está perguntando se o cancelamento do IPO do IRB Brasil ajudou na forte subida de Sula. Acho que não. Na verdade, isso aí já estava bastante no radar, esse cancelamento do IPO do IRB. O que tem impulsionado bastante Sula foi toda essa questão, primeiro, de juros num patamar mais alto, que tende a beneficiar ela. Ela tinha sofrido muito depois do resultado. E, de novo, todas as perspectivas ali e aumento nas projeções de inflação e até juros fizeram com que o pessoal já antecipasse alguma probabilidade um pouco maior do que tinha antes em termos de alta de juros. Isso aí também tenderia a beneficiar Sul América, que é um ativo que a gente gosta também na parte de seguros e tem uma parcela ainda que não tão grande na nossa carteira recomendada, tá, pessoal? Bom, acho que por hoje foi isso. A gente passou bastante já do horário. Tomara que vocês tenham gostado ali do programa. A gente conseguiu falar dos principais temas ali, dessa questão da Lava Jato também, cenário lá fora, aqui dentro, a apresentação muito boa do Gustavo sobre mercado de trabalho. De qualquer forma, a gente se vê ali durante a programação da Infomoney. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde e bom almoço para todo mundo. Valeu, Kim, valeu a todos. Realmente, desculpa a gente não poder responder todas as perguntas, a gente tenta, mas é muita pergunta. A gente tem programas diários aqui, então a gente se vê amanhã, logo na apresentação matinal. E mais um XP Connection na sexta, mais uma Batalha do Século amanhã também. Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais XP Connection com apresentação também minha. Valeu, pessoal. Até a próxima.